Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Hoy vamos a hablar de apócope. Mas primeiramente, o que é apócope, não é mesmo? Apócope é algo que ocorre com algumas palavras que perdem a sua sílaba, né, final ou uma letra, diante de palavras no substantivo. Algumas no masculino, outras feminino. Vamos ver então cada uma o que acontece com elas, tá? Por exemplo, com a palavra bueno, a apócope fica com buen. Exemplo aqui, sem apócope e com apócope. Este aluno es bueno, tá? Então, quando depois não tem nada, não tem um substantivo depois, tá? Soy muy bueno, es un día bueno, es un chico bueno, né? E quando acontece, ele é um bom aluno, ele é um bom chico, é um bom niño, este é um bom coche, né? Não somente com pessoas, mas com objetos também, desde que seja no substantivo singular. Mas, prof, se fosse no feminino aqui, por exemplo, aqui seria buena. Então, es una alumna buena. E aqui, como é que ficaria? Ella es una buena alumna? Não, não. Então, não acontece apócope na palavra bueno com palavras femininas, tá? Então, aqui seria es una buena alumna, tá? Então, só acontece nesses casos que eu vou passar dessa página e da página a seguir, são somente com palavras masculinas que acontece apócope, tá? Tem outras que acontece apócope em palavras femininas também, tá? Mas nesse caso aqui, não. Então, vamos ver aqui mais próximo caso com palavras masculinas depois, né? Com substantivos masculinos. De malo, a apócope acontece e vai ficar mal. Este niño es malo. Né? Então ficaria este es um mal niño, este es um mal chico, este es um mal dia, tá? Agora com primeiro a apócope acontece com primeiro, não é mesmo? Ficará então, llegué en primero. Ele foi mi primer amor, es mi primer dia de trabalho, es el primer coche que comprei, tá? Então, desde que seja substantivo masculino aqui no singular, fica primeiro. E terceiro, vai ficar como terceiro. Soy el tercero. Él es el tercer chico que ganhou. Es el tercer celular que comprei, tá? Vejam que eu não coloquei aqui, pessoal, no segundo. Não acontece aqui, então, com a palavra segundo. Ó, vejam aqui, então, eu tenho segundo, né? Numeral ordinal, assim como o primeiro e o terceiro, mas não acontece, pessoal, a apócope, como tem aqui, com a palavra según. Existe a palavra según em espanhol, porém a palavra según, ela quer dizer outra coisa. Ela quer dizer de acordo com, ou seja, em português, segundo João, este assunto é muito fácil, tá? Então, desculpem a letra aí, galera. Então, não acontece apócope na palavra segundo, porque a palavra segundo é outra coisa, tá? Tem outro sentido. Eu colocaria ela numa frase, según Juan, este assunto é muito fácil, tá? Então, é de acordo com João, tá, chicos? Vale? Então, acontece em primeiro e terceiro a apócope. Mais um exemplo. Uno cambia para um. Comprei um coche. Comprei que mais que posso comprar? Comprei um móvel. Comprei um cohete, né? Um foguete, sei lá. Tengo uno. Ponto final. Tá? E pro fim da palavra feminina acontece? Não. Palavra feminina não acontece apócope, tá? Nesta palavra aqui, uno. Esta es una chica. Tengo una muñeca. Comprei una, tá? Não acontece. Alguno cambia para algum. Então, encontrei alguno. Então, primeiramente, poderia perguntar para você: encontraste algum dinheiro? Né? Aqui acontece apócope. E sim, encontrei alguno. Então, aqui não acontece apócope, tá? Não tem substantivo masculino depois, no singular. Ninguno acontece, então, para ninguno. No tengo ninguno. Ponto.
Não tem apócope aqui. Não tenho nenhum dinheiro. Então, palavra substantivo masculino, sim, tem apócope. Com santo, acontece com apócope com san. Não conosco a nenhum santo. Conheces a história de São Valentim, de São Juan, de São Pablo, de São Pedro? Qualquer santo. Exceto, gente, todos os santos, exceto Santo Ángel. Vou dizer então, nessa frase seria: conheces a história de Santo Ángel, ou de Santo Domingo, ou conheces a história de Santo Tomás, de Santo Tomé ou de Santo Toribio, tá? Esses aqui são a exceção, serão sempre santo, né? E todos os outros serão san. Vale. Agora com a palavra grande. Com a palavra grande, acontece apócope tanto diante de palavras masculinas quanto femininas no singular. Então, este coche é muito grande. Él es un gran amigo ou ella es una gran amiga. Então, tanto, com N, tá, gente? Meu computador aqui, ele não está configurado para espanhol, ele acaba mudando para o português, tá? Já arrumei aqui. Tem que mudar a configuração. Este coche es muy grande. Esta mujer, esta casa es muy grande. Então, aqui quando vai para o tanto feminino quanto masculino com substantivo depois, fica gran, tá bom? Gran amigo, gran amiga, gran casa, gran coche, vale? Com a palavra cualquiera é a mesma coisa, que muda para qualquer, tanto feminino quanto masculino. Puedo comprar cualquiera, né? Qualquer coisa. Puedo comprar qualquer cosa, puedo comprar qualquer móvel, tá? Então, ele muda aqui. Tanto feminino quanto masculino, ele vai ter apócope. Agora, a palavra ciento. Verifiquem aqui comigo. Ciento e cien. São 109. Quanto custa isso? Eu responderia, são 109, tá? Mas já he visto isso umas 100 vezes. Aqui acontece também com palavras apócope, com palavras femininas e masculinas no plural, tá? Com cualesquiera. E muda para cualesquiera. Pode ser cualesquiera, né? Qualquer coisa. Pode ser cualesquier cosa. Pode ser cualesquier coche. Tá? Muito bem. Agora, a palavra tanto. Cambia para tan. Esto no me gusta tanto. Ele es tan lindo, ella es tan linda. Então, aqui acontece o tanto e o quanto. Vou mudar para diante de palavras tanto femininas quanto masculinas no singular, tá? Então, ele es tan lindo, ella es tan linda. E a palavra quanto cambia para quan. Quanto tempo tiene? Aqui, né? Não sabes quão contento estou. Não sabes quão contenta estou. Beleza? Tanto masculino quanto feminino no singular. Agora vamos para os testes. Vamos a ver se consigues responder corretamente. Opa, prof, esqueceu aqui um i aqui. Seria primeiro, certo? Ele é mi primeiro amor, ou será que a frase correta é mi primer amor? Qual é a correta, gente? É mi primer amor. Muito bem, porque depois tem uma palavra no substantivo masculino. Segundo, soy el primero ou soy el primer? Qual é o correto? Soy el primero. Depois não tem nada de... não tem o substantivo, então não tem por que acontecer a apócope. Eres muy buen ou muy bueno? Qual é o correto? Eres muy bueno. Ponto. Não tem nada depois, então não acontece apócope nesse caso. Tengo un hijo ou tengo uno hijo? Tengo un hijo. Muito bem, porque depois tem um substantivo masculino. Mais um exemplo. Hoy es un grande dia. Hoy es un gran dia. Hoy es un gran dia. A palavra grande acontece apócope tanto diante de palavras masculinas quanto femininas no singular. 6. Que grande está tu hijo ou que gran está tu hijo? Correto é que grande está tu hijo. Prof, mas tem depois o restante da frase, mas não é um substantivo, é o verbo, tá?
se fosse o substantivo, tanto masculino quanto feminino, aconteceria apócope como nesse caso, mas aqui é um verbo, então não acontece apócope neste caso, ok? 6, 7. Somos buenos ou buen amigos? Somos buenos amigos. Por que não aconteceu apócope? Porque a palavra bueno acontece apócope somente diante de palavras masculinas no singular, ok? Então, se vai para o plural, fica igual, ele entra em concordância com o substantivo. No he comprado a ninguno ou a ningún animal. No he comprado a ningún animal, depois palavra masculina. No he comprado a ninguno ou a ningún. No he comprado a ninguno. Então, depois não tem nada, não tem substantivo masculino que faça acontecer apócope, por isso não tem nesse caso. Esto, muy bien, chicos. Espero tenerles ayudado, conseguido aprender este contenido, que no es tan difícil, pero hay que entrenar. Besitos y quédese con Dios. Chao, chao.